Fala pessoal, vou explicar um pouquinho para vocês como funciona um processo de green card do início ao fim, para que vocês possam entender exatamente como funciona e não precisam ficar com ansiedade durante esse processo. Meu nome é Otávio Verrotia Silva, sou advogado de imigração licenciado pelo estado da Califórnia. Nossa empresa Yusa Law Firm é um escritório de advocacia que atende em todos os Estados Unidos. Existem duas formas de você aplicar para um processo de green card, estando dentro dos Estados Unidos ou estando fora, no seu país de origem, por exemplo, no Brasil. Se você está aplicando dentro dos Estados Unidos, você vai fazer o ajuste de status. Se você está aplicando fora dos Estados Unidos, você vai fazer pela via consular. E eu vou te explicar também um pouquinho de como é que funciona o Visability. Vamos lá. Se você aplicar para um processo pela via consular, inicia-se primeiro aplicando para sua elegibilidade. Com o protocolo da sua elegibilidade junto à USCIS, eles irão te encaminhar um recibo. Nesse recibo vai constar a Priority Date, que é uma data muito importante para o seu Visability. É o que vai funcionar como se fosse uma senha que inicia-se lá o seu processo, onde vai te dar a permissão para aplicar para o Green Card. Então, recebeu o recibo, podem acontecer duas coisas. Você receber uma RFI, que é um requerimento para você enviar mais evidências para a imigração. Você respondendo a RFI, o próximo passo é o oficial de imigração decidir se aprova ou nega o seu caso. Todavia, se o oficial considerar o seu processo redondo e não emitir a RFI, a aprovação vem direto. A partir do momento que a sua elegibilidade está aprovada, é quando você irá olhar para o Visability. Lá você vai entender se está pendente ou já está tudo certo, você já pode aplicar para o seu Green Card. Se está pendente, você precisa aguardar. Se está current, você já pode aplicar para o seu Green Card. Com a aplicação do Green Card, é feita a aplicação e depois vem a aprovação. Se já está corrente, você não precisa aguardar e já aplica direto. Então vamos focar aqui na fase de aguardar, que gera tanta ansiedade para aqueles que estão querendo migrar para os Estados Unidos. Nessa fase, é muito natural que as pessoas fiquem de olho no Visability o tempo todo. O que é o Visability? É o seu lugar na fila e o Visability determina qual a senha que os Estados Unidos está chamando. E qual seria a sua senha? A sua senha você recebeu lá no recibo inicial do seu processo que nós conversamos, que é o recibo inicial que vem a Priority Date. Com essa Priority Date, você vai poder verificar todos os meses. Se a data que estiver lá no Visability for superior à sua data de prioridade, você já pode aplicar para o Green Card. Se tem um Czinho lá na tabela designada ao seu caso, você também já pode aplicar para o Green Card. Então vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Você digita lá no Google Visability, vai aparecer a opção para você clicar no site do Departamento de Estado. Vai aparecer essa página. Aqui, como vocês podem ver, tem março de 2026 e abril de 2026. Março é o mês que nós estamos hoje, abril é como a imigração vai se basear para o próximo mês. Então, você irá entender se está aplicando pela via consular ou pela via do ajuste de status dentro dos Estados Unidos. Se você está aplicando pela via consular, é importante entender que a sua tabela que você irá utilizar para a data de prioridade é o Final Action. No Visability, ele tem duas tabelas. A tabela de Final Action e a tabela de Dates for Filing. Você precisa entender que, se está pela via consular, estará utilizando a Final Action. E o porquê que a notícia, por exemplo, de ontem foi muito importante. Porque alterou, no caso do EB2, o Final Action ficou current, ou seja, quem está aplicando pela via consular no dia 1º de abril, tendo a aprovação dos 140, já pode aplicar para o Green Card também. Então, pela via consular, você sempre irá observar a tabela Final Action.
Por exemplo, se você está aplicando para o EB3 pela via consular, a sua data de prioridade para aplicar para o Green Card precisa ser inferior a 1º de junho de 2024. Todavia, se você já tem o I-140 aprovado e está aplicando para um EB2, já pode aplicar para o Green Card direto. E em relação ao ajuste de status para aqueles que estão dentro dos Estados Unidos, você precisa entrar no site da USCIS, que está aqui, e dentro dele diz qual é a tabela que a imigração está utilizando. No caso, por exemplo, para petições familiares, qual a tabela? Dates for filing. Employment Based Application, qual a tabela? Dates for filing. Eles podem alterar. E aí que mora muita confusão. E às vezes a pessoa, não, mas é a Final Action que eu utilizo, é a Dates for Filing. No site da imigração vai estar atualizado qual a tabela que eles estão utilizando. Se eles estão utilizando a Dates for Filing, para aqueles que estão dentro dos Estados Unidos, nós vamos utilizar essa tabela. E o que significa isso? O ajuste de status para aqueles que estão dentro dos Estados Unidos, eles podem aplicar concomitantemente para a elegibilidade junto com o ajuste de status no caso do EB2, por exemplo. E o porquê que isso é positivo? Porque você também pode pedir uma autorização de trabalho. Então, enquanto espera para o seu Green Card, você já tem ali uma autorização de trabalho para estar trabalhando e se desenvolvendo nos Estados Unidos. Esses dois conceitos, eles são muito importantes para que você entenda qual é o fluxo do seu processo, quando você recebe a senha, porque é tão importante aplicar para a elegibilidade o quanto antes, mesmo quando a fila, por exemplo, está mais longa, porque você já recebe a sua senha logo aqui no primeiro momento. Bom, queria deixar essa mensagem aqui para vocês, para ver se esclarece algumas dúvidas que muitos clientes tenham. E, por favor, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou ideia de vídeos que nós podemos estar gravando para solucionar aí problemas, dúvidas constantes que você pode ter em relação à imigração para os Estados Unidos. Não deixe de entrar em contato conosco caso você queira preparar a sua mudança.